Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, nós vamos aprender como calcular a derivada de uma função inversa. Dizemos que a função inversa de f, representada por f a menos 1, é uma função tal que, para todo x no domínio de f, temos, se f de x é igual a y, então f a menos 1 de y é igual a x. E o contrário também será válido. Se f a menos 1 de y é igual a x, então f de x é igual a y. Aqui nós temos um diagrama que representa uma função f e a sua inversa. Perceba que a função f associa x1 a y1, enquanto que a função f a menos 1 vai associar y1 a x1. O mesmo acontece para os pares x2, y2 e x3, y3. A função f associa x2 a y2, enquanto a função f a menos 1 associa y2 a x2, e a função f associa x3 a y3, enquanto a função f a menos 1 associa y3 a x3. Para que uma função f possua inversa, é necessário que duas propriedades sejam atendidas. Primeiro, para quaisquer x1 e x2 no domínio de f, se x1 for diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. E a segunda propriedade, para qualquer y no contradomínio de f, existe algum x no domínio de f, tal que f de x é igual a y. Uma função que atenda essas duas propriedades é chamada de bijetora. Sendo assim, nós vamos poder dizer que apenas as funções bijetoras possuem inversa. Nesta figura, temos representado 4 exemplos. Apenas esse exemplo em destaque representa uma função bijetora, portanto, apenas esta função possui inversa. Note que este segundo diagrama não atende à segunda propriedade, pois para o valor y4, que está no contradomínio de f, não temos nenhum valor de x no domínio que esteja associado a ele. Já este terceiro diagrama não atende à primeira propriedade, pois para valores diferentes no domínio, que são x3 e x4, nós tivemos um mesmo valor para a imagem, ou seja, nós tivemos que f de x3 foi igual a f de x4. E já este quarto diagrama não atende a nenhuma das duas propriedades, pois temos aqui dois valores diferentes no domínio, que vão para o mesmo valor no contradomínio. Além disso, nós temos um valor no contradomínio que não está associado a nenhum valor que esteja no domínio. Suponha que a derivada de uma função f seja conhecida. Além disso, suponha que f possui inversa, sendo essa inversa diferenciável. Podemos determinar a derivada de f a menos 1 usando o conhecimento da derivada de f. Primeiro, note que para todo x no domínio de f a menos 1, temos que f de f de menos 1 de x é igual a x. De fato, suponha que f a menos 1 de x seja igual a k. Desse modo, pela definição de função inversa, sabemos que f de k vai ser igual a x. Note que f de f menos 1 de x vai ser igual a f de k é igual a x, e, portanto, é válida a relação que nós tínhamos colocado anteriormente. Se agora nós derivarmos ambos os membros da equação, nós vamos obter o seguinte. No primeiro membro, teremos a derivada de f a menos 1 de x, e no segundo membro, teremos a derivada de x. Ora, aqui nós temos uma regra da cadeia, onde a função externa é f e a função interna é f a menos 1 de x. Aplicando a regra da cadeia, ficamos com a derivada de f, avaliada em f a menos 1 de x, vezes a derivada de f a menos 1 de x. E a derivada de x é 1. Se você não se lembra como aplicar a regra da cadeia, eu recomendo que você revise esta aula. Pois bem, no final, isolando a derivada de f a menos 1, nós vamos ficar com a derivada de f a menos 1 é igual a 1 sobre a derivada de f, avaliada em f a menos 1 de x. Note que é necessário que a derivada de f, avaliada em f a menos 1 de x, seja diferente de zero, para que não apareça zero no denominador. Façamos um exercício. Sabemos que a função f de x igual a elevado a x, com a um número real positivo, não nulo e diferente de 1, possui derivada dada por f' de x igual a elevado a x ln de a. Por outro lado, sabemos que a inversa de f é dada por f a menos 1 de x igual a log de x na base a. Calcule a derivada de f a menos 1. Começando aqui com a relação que nós tínhamos feito anteriormente, a derivada de f a menos 1 de x vai ser igual a 1 sobre a derivada de f, avaliada em f a menos 1 de x. Ora, sabemos que a derivada de f é a elevado a x ln de a. Portanto, aplicando essa função em f a menos 1 de x, nós vamos ficar com 1 sobre a elevado a f a menos 1 de x ln de a. Ora, substituindo a expressão para f a menos 1 de x, nós vamos ficar com 1 sobre a elevado a log de x na base a, vezes ln de a. Aplicando propriedades de logaritmo, sabemos que este termo será simplesmente x. Portanto, no final, temos que a derivada de f a menos 1 de x é igual a 1 sobre x ln de a. Lembrando da tabela básica de derivadas que fizemos em aulas passadas,
Como já era esperado, encontramos a mesma expressão para a derivada de log x na base A. Além disso, é importante destacar que durante o desenvolvimento eu usei uma propriedade de logaritmo. Se você não se recorda desta propriedade, eu recomendo que você faça uma revisão deste conteúdo. Lembre-se que não é meu objetivo aqui revisar o conteúdo de ensino fundamental ou médio. Vejamos outro exercício. A inversa da função f de x igual a seno de x é f-1 de x igual a arcosseno de x. Determine a derivada de f-1. Usando a relação que nós tínhamos anteriormente, e lembrando que a derivada de f é igual a cosseno de x, nós vamos ficar com a derivada de f-1 vai ser igual a 1 sobre o cosseno avaliado em f-1 de x. Substituindo f-1 de x por arcosseno de x, nós vamos ficar com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre cosseno do arcosseno de x. Poderíamos até parar aqui, porém temos como simplificar mais essa expressão. Sabemos que cosseno de x é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos o seno do arcosseno de x, isso tudo ao quadrado. Ora, o seno do arcosseno é igual a apenas x, porque nós temos algo do tipo f avaliado em f-1, e como vimos no início da aula, isso é igual a x, então no final nós vamos ficar com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tente agora fazer este outro exercício. A inversa da função f de x igual a cosseno de x é f-1 de x igual a arcosseno de x. Determine a derivada de f-1. Usando um procedimento análogo ao que foi feito no exercício anterior, obtemos que a derivada de f-1 de x é igual a menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Eu recomendo que você faça esse exercício para poder treinar. Vejamos este outro exercício. A inversa da função f de x igual a tangente de x é f-1 de x igual a arcotangente de x. Determine a derivada de f-1. Usando a expressão vista no início da aula e lembrando-se que a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado, no final nós vamos ficar com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de f-1 de x, substituindo f-1 de x por arcotangente de x, no final ficamos com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre secante ao quadrado do arcotangente de x. Poderíamos parar aqui, porém temos como simplificar mais. Das identidades trigonométricas, sabemos que secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre a tangente do arcotangente de x, isso tudo elevado ao quadrado, mais 1. Lembrando que se nós temos f de f-1 de x, isso resulta em x, como vimos no início da aula, no final ficamos com a derivada de f-1 de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Vejamos este último exercício. Seja a função f de x igual a x mais raiz de x. Calcule a derivada de f-1 de 2. Aplicando a propriedade que nós já vimos no início da aula, nós vamos ter que a derivada de f-1 de 2 vai ser igual a 1 sobre a derivada de f avaliada em f-1 de 2. Ora, sabemos que a derivada de f de x é igual a 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, nós vamos ficar com a derivada de f-1 de 2 é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 que multiplica a raiz de f-1 de 2. Perceba que precisamos determinar quanto é f-1 de 2, porém, nós não temos a expressão para f-1. Sabemos que se f-1 de 2 é igual a k, então f de k é igual a 2. Isso segue da definição de função inversa. Desse modo, para determinar k, precisamos resolver a equação k mais raiz de k é igual a 2. Aqui eu simplesmente substituí na função f de x, x por k. Ora, é fácil perceber que a solução dessa equação é k igual a 1, porque 1 mais a raiz de 1 dá 2. Mas vejamos como resolver essa equação. Temos então a equação k mais raiz de k é igual a 2. Isolando raiz de k em apenas um membro da equação, nós vamos ficar com raiz de k igual a 2 menos k. Agora, elevando ao quadrado ambos os membros dessa equação, ficamos com raiz de k elevado ao quadrado igual a 2 menos k elevado ao quadrado. Se você analisar a expressão para a função f, você vai perceber que o domínio da função são os números reais positivos. Portanto, nesse caso aqui, se eu tenho a raiz quadrada elevada ao quadrado de um número positivo, eu posso simplificar ficando apenas com o número que está ali no radicando. Ou seja, nesse caso vai sobrar apenas k. Além disso, no segundo membro nós temos o produto notável. Quadrado do primeiro valor, que dá 4,
menos 2 vezes o primeiro valor vezes o segundo valor, que nesse caso dá menos 4k, mais o quadrado do segundo valor. Arrumando essa equação, vamos obter uma equação do segundo grau, e após resolver aplicando Bhaskara, você vai obter que k igual a 4 e k igual a 1. Eu recomendo que você faça essas continhas detalhadamente. Entretanto, perceba que apenas k igual a 1 atende à equação original, porque se você colocar aqui 4 mais raiz de 4, você não vai ter dano igual a 2. Desse modo, apenas a solução k igual a 1 deve ser considerada. Continuando agora a solução do exercício, temos que f a menos 1 de 2 é igual a 1. Portanto, ficamos com a derivada de f a menos 1 de 2 é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, que multiplica a raiz de 1. Ora, esta expressão aqui vai ser 1 sobre 1 mais meio. Portanto, no final, depois que você fizer todas as contas, você vai obter que a derivada de f a menos 1 de 2 é igual a 2/3. Nesta aula, aprendemos mais 3 novas funções derivadas, resumidas na tabela abaixo. Arcosseno de x tem derivada 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Arcocosseno de x tem derivada menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E arcotangente de x tem derivada 1 sobre x ao quadrado mais 1. Dessa forma, podemos agora adicionar àquela tabela básica de derivadas que tínhamos construído em aulas passadas, mais estas 3 funções. Vale a pena fazer uma observação. Em alguns textos, você pode encontrar as seguintes notações: seno a menos 1 de x para representar arcosseno de x, cosseno a menos 1 de x para representar arcocosseno de x e tangente a menos 1 de x para representar arcotangente de x. Pessoalmente, eu prefiro usar as notações arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.